Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, todos que estão em casa, nos acompanhando em algum outro lugar. Hoje, na nossa escola dominical, nós teremos duas salas funcionando. A sala aqui do templo, que está sendo transmitida pelo canal do YouTube da nossa igreja. Nós continuaremos o estudo em Apocalipse, capítulo 11, verso 3 em diante, até o 19. E a sala da mocidade também será, ou melhor, funcionará. Eles estarão transmitindo para os sócios, aqueles que quiserem participar da UMP. Os adolescentes que também quiserem poderão participar, ou até mesmo qualquer irmão da igreja. Será disponibilizado, o diácono Ivando vai estar disponibilizando, ou o pastor Érico aí nos grupos da igreja. Ok, Mateuzinho, podem disponibilizar, já está no grupo. Ok, então os que desejarem podem assistir ou a aula aqui de Apocalipse, ou então a aula com o pastor Érico, que também será ministrada a partir da sala da mocidade. Vamos começar a aula. Apocalipse, eu quero dizer, nós temos usado o material do pastor Leandro Lima, tem sido muito útil, e outros comentários que sempre que é possível. No entanto, nosso maior foco é nessa interpretação que Leandro Lima traz. Nós devemos entender que Apocalipse não é um livro tão fácil de se entender. Existem várias correntes teológicas de interpretação. Alguns acham que Apocalipse foi algo que já se cumpriu lá no passado, na época de João, pós-apóstolo João, essas perseguições, muitas coisas do que foi revelado em Apocalipse foi para aquela geração. E não deixa de ser verdade, muitas coisas aqui realmente foi para aquela geração. Outros interpretam Apocalipse de uma forma literal, sem levar em consideração os símbolos, sem levar em consideração todo o estilo apocalíptico, que não é só do livro de Apocalipse, mas é de toda uma época, de séculos, onde havia esse tipo de literatura. Até mesmo nos profetas antigos, Zacarias certamente foi o primeiro deles, Ezequiel, Daniel também usaram esse estilo apocalíptico em alguma porção da sua profecia. Outros veem o sentido histórico de Apocalipse, que as profecias elas vêm se cumprindo em toda a história da igreja, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus até o dia final, o dia da sua volta. Também não deixa de ser verdade, a profecia ela tem esse sentido, ela acontece durante toda a história da igreja. Ainda há outros que veem Apocalipse só como aquela instrução para os últimos dias, literalmente, aqueles que antecederão a volta de Jesus. Então observam Apocalipse procurando datas, procurando entender a volta de Jesus Cristo. Mas, como nós temos visto, nós sabemos que a profecia ela tem, nós acreditamos que muitas delas já se cumpriram na época do próprio apóstolo João, nas 7 igrejas ali da Ásia. Outras profecias têm se cumprido durante a história da igreja, mas algumas são específicas para ali o dia final, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Hoje, na nossa aula de hoje, além do material de Leandro Lima, eu usei muito o Hernandes Dias, comentários expositivos da Agnus, Apocalipse, o futuro chegou, as coisas que em breve hão de acontecer. Usei muito também esse comentário nessa aula de hoje. Vamos abrir. Antes mesmo de ir para Apocalipse 11, eu quero ler um texto
que está em 1 Coríntios 15. A revelação de Paulo das coisas futuras, da ressurreição, da volta, do juízo final. Nós ressuscitaremos, teremos novos corpos, né? A igreja subirá aos céus, o arrebatamento. Antes de ir para Apocalipse, eu quero colocar esse texto aqui para que nós lembremos que não é só Apocalipse que fala das coisas futuras, mas Paulo falou, Pedro falou, os apóstolos pregavam a ressurreição. Essa era a grande esperança da igreja, a ressurreição dos mortos, a vida eterna, o juízo final. Quando formos estudar Apocalipse, daqui a pouquinho, nós veremos que lá é o juízo final, a volta de Cristo. O reino de Deus chegou em Apocalipse 11. Mas vamos fazer essa prévia aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 28. Diz assim: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Está aí a revelação bíblica das últimas coisas. Os que dormem ressuscitarão. E essa parte eu quero destacar o reinado, né, de Cristo. Cristo nunca deixou de ser rei, mesmo quando ele veio, se humilhou aqui, ele continuou sendo Deus, mas nós temos essa ideia em Apocalipse e aqui também, né? O reino de Cristo um dia alcançará a sua plenitude e será nos céus. Cada inimigo será vencido aqui nessa terra, os inimigos espirituais, potestades, principados. O último inimigo a se sujeitar a Cristo é a morte. Depois disso virá o fim. Depois disso, o próprio Cristo se sujeitará a Deus Pai e assim o reino de Deus chegará em sua plenitude. Jesus sempre dizia: o reino de Deus está em nosso meio. João Batista veio anunciar a chegada do reino de Deus. É verdade, o reino já está em nosso meio, mas haverá uma plenitude, uma ressurreição, um arrebatamento, um juízo final, novos corpos, a igreja ressuscitará. Diante disso, vamos para Apocalipse capítulo 11, verso 3 em diante. As duas testemunhas, mártires, e a sétima trombeta. Em outras palavras, o fim chegou. Nós temos aprendido que Apocalipse é uma repetição da mesma história, né? O apóstolo João está contando a história da redenção. Ele está contando a história da igreja. Ele está contando, nesse ponto aqui na sétima trombeta, ele está contando a parte final dessa história. E ele repete 7 vezes em Apocalipse a mesma história. Se contarmos desde os primeiros capítulos ali de Apocalipse, nos primeiros capítulos ele faz um pequeno resumo de tudo que vai tratar no livro. Depois ele sai contando, repetindo, de tal forma que os 7 selos são semelhantes às 7 trombetas. É a mesma história, a história do Evangelho, a história de Cristo, a história do Reino de Deus contada e sendo revelada ali. O Evangelho está sendo mais uma vez pregado em Apocalipse, baseado
muitas coisas nas promessas do Antigo Testamento. Observe que várias citações do Antigo Testamento estão aqui sendo citadas. Vários profetas, às vezes a gente nem percebe, mas são citações de Zacarias, como aqui nós veremos nesse texto, do profeta Elias. Nós vemos também falando de Moisés. Então, o Evangelho, ele foi prometido no Antigo Testamento e cumprido no Novo, e Apocalipse confirma tudo isso. Vamos fazer a leitura. Diz assim: as duas testemunhas mártires. Vamos entender quem são essas duas testemunhas. Desde já, para que os irmãos entendam melhor a leitura, nós entendemos que é a igreja, é o sofrimento da igreja, é um tempo de glória que a igreja tem, os sofrimentos que virão, a rejeição do mundo. O mundo rejeita essas duas testemunhas. O mundo se alegra quando elas morrem, mas elas ressuscitam pelo poder do Espírito Santo. Então, tudo isso é a história da igreja. Vamos olhar para essas duas testemunhas com esse olhar, desde a leitura. Quando chegarmos na parte da sétima trombeta, nós devemos observar que o reino de Deus chegou e também o juízo final chegou para os ímpios. Façamos essa leitura com esse olhar. Vamos lá. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram. Nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que sem demora vem o 3º ai. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram
sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Oremos mais uma vez. Querido Deus, dá-nos a graça de participarmos das tuas promessas, de entendermos a tua palavra, para que nos alegremos, para que nós possamos descansar e esperar esse fim glorioso que todos nós teremos, essa promessa. Somos mais que vencedores, ainda que passemos lutas, ainda que a igreja sofra e seja perseguida, mas a nossa vitória eterna é garantida. Enche-nos o coração das suas promessas, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Pois é, irmãos, aqui nesses versos o fim chegou. A 7ª trombeta foi tocada. Isso me fez, desde o início do culto, quando o pastor Érico leu o Salmo 84, eu fiquei fazendo essa comparação, né? Ali fala as saudades do templo, as saudades do tabernáculo. Nós temos a saudade do tabernáculo celestial, da Nova Jerusalém. Um dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000. Isso nós podemos aplicar também a esse texto, a eternidade. Um dia lá na eternidade, um só momento na presença de Deus valerá a pena todo o sofrimento que a igreja passou aqui na terra. Naquele grande dia, onde haverá recompensa para os justos, para os profetas, para os santos, haverá galardão, toda lágrima será enxugada, os ímpios serão julgados, o sangue dos mártires será finalmente julgado. Os mártires que aqui no céu, em determinado momento, eles perguntam quando se fará justiça, quando eles serão julgados, o sangue deles, os ímpios que perturbaram a igreja. Nesse dia, no grande dia, chegou a hora dos poderosos, dos grandes, dos ímpios lamentarem e se dobrarem, vão reconhecer o poder de Deus, vão ver a igreja subindo, verá o Filho do Homem voltando e se lamentarão as nações. Então, um dia, naquele grande dia, tudo vai valer a pena, todo sofrimento humano, toda perseguição da igreja será nada diante da glória, diante das promessas. Todo sofrimento, como disse o apóstolo Paulo, todo sofrimento é pequeno diante da nossa herança, diante daquilo que nós provaremos e veremos. O fim chegou, o reino chegou na sua plenitude, o juízo final está acontecendo aqui nesse capítulo 11. Na primeira parte que foi lida, do verso 3 ao 14 desse capítulo 11, nós vemos, dentre tantas coisas, nós vemos aí a perseguição da igreja, a glória da igreja também. De certa forma, o capítulo 11, esse restante do capítulo 11, é uma continuação dos versos 1 e 2, que foi a aula da semana passada, onde João recebeu uma missão de medir o santuário de Deus. E nós vimos aqui que é uma promessa de Deus, que um dia no céu nós teremos uma adoração plena, que o simbolismo, um templo é a igreja,
é a igreja reunida em culto. João recebeu essa missão de medir o templo, o santuário, que significa a proteção de Deus para a igreja. Deus protege a sua igreja em todo o tempo, em todas as épocas, nas piores perseguições, Deus protege. Há uma parte também da visão que o templo não deveria ser medido, porque era o templo dos gentios, onde pisariam a igreja, falando desse tempo da grande perseguição. Então, é uma continuidade. Dos versos 3 a 14, ele vai trazer detalhes desse tempo que a igreja avançará, que a igreja, é a história da igreja, né? Já tem avançado, já tem conquistado nações, o evangelho tem sido pregado e tem sucesso em vários corações, mas também haverá um tempo que a igreja será esquecida. Praticamente pensarão que a igreja sumiu da face da terra. Ela não vai sumir, ela não perde totalmente as suas forças nem seu testemunho, mas o mundo dirá que a igreja perdeu as forças, não há mais nenhuma influência da igreja nesse mundo. Mas é aí, quando chegar esse tempo, né, provavelmente no final, antes da volta de Cristo, isso vai se intensificar e a igreja parecerá morta, as duas testemunhas. Mas nesse momento de grande dor, de grande luta, a igreja está enfraquecida. É quando o Espírito de Deus vem sobre a igreja mais uma vez e a levanta e a convida para o céu. É o arrebatamento, o encontro nas nuvens com o Senhor. Tudo isso aqui nesses versos 3 a 14. Bem, irmãos, eu quero citar, só para mostrar como o mundo sempre perseguiu a igreja de Cristo. Sempre. Não é só hoje, não é apenas a igreja perseguida, não são apenas os mártires, não é apenas Estevão na igreja primitiva, mas todas as épocas. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Nós vivemos um tempo que Satanás, o mundo ainda tem influências de Satanás, permitida por Deus. Nós vemos aqui em Apocalipse que ninguém tem autoridade se Deus não lhe der. Nem mesmo o mal pode agir se o Senhor não permitir. Deus usa até Satanás, até o mal, para nos ensinar, para transformar em glória para seu nome, experiência para a igreja. Então, para que a gente veja essa perseguição, eu quero citar alguns versículos. Primeiramente, o Salmo 2, verso 1 e 3. Eu não vou abrir agora por questão de tempo. Mas lá no Salmo 2, um salmo de Davi, um salmo messiânico, mostra que as nações detestavam o povo de Deus, detestavam o Messias, arquitetavam mal contra o povo de Deus. Um salmo profético de Davi, já naquela época, apontando a perseguição do Messias. No Salmo 83, a mesma coisa, o salmista Asaf, ele se lamenta, ele mostra quase o salmo todo a perseguição dos ímpios à igreja, ao povo de Deus. Abertamente, tem expressões muito fortes quando eles dizem, vamos destruir, vamos tirar o povo de Deus, até que Asaf ora no final, dizendo, Senhor, sopra sobre eles como um redemoinho, repreende o inimigo, afasta os inimigos da tua igreja, que eles possam sentir o peso da tua justiça, mas ainda com misericórdia. Asaf ainda ora, Senhor, para que eles reconheçam que tu és o Senhor de toda a terra, para que eles vejam que tu és o Altíssimo e que não há outro Deus. Veja que misericórdia, a igreja ainda tem misericórdia do mundo, o mundo não tem misericórdia da igreja. O mundo, se pudesse, tiraria a igreja, mas a igreja ainda tem misericórdia do mundo, ora pelo mundo, deseja que eles conheçam a Deus para que possam se arrepender dos seus pecados. Vemos na época de Moisés
ali sendo perseguido, as parteiras sendo instruídas a matar todos os meninos judeus que nascessem, porque o povo judeu estava se multiplicando, Deus estava abençoando o povo no Egito, e eles quiseram matar o povo de Deus, escravizaram o povo de Deus. Mas Deus livrou Moisés. Sempre Deus está guardando a sua igreja. Não será diferente, até mesmo na grande perseguição que a igreja passará, o Senhor dará força. Até mesmo os mártires que morrerão perseguidos pela besta, até mesmo eles terão uma força, eles terão uma graça para esse momento de martírio. Eu lembro agora de Ronaldo Lidório, que quase foi morto, perseguido, quase que se tornou um mártir alguns anos atrás no Peru. E ele disse, a força que Deus lhe deu ali, na hora que ele estava sendo quase fuzilado, Deus o encheu de graça e contentamento. Então, Deus, em qualquer época da igreja, e no final não será diferente. Às vezes a gente imagina, mas se eu for mártir, eu não vou aguentar, eu vou negar a Cristo. Certamente que não, porque é uma intervenção milagrosa de Deus, é uma força que o Espírito dá, não vem de nós mesmos. Vemos ainda a perseguição às crianças. No tempo que Jesus nasceu, Herodes queria matar as crianças, para matar o Messias, mas Deus avisou a José que ele fosse para o Egito, levasse a criança e a sua mãe, e assim ele sai para o Egito e não conseguem matar Jesus, mas muitas crianças morrem, os pais se lamentam, a perseguição deste mundo ao povo de Deus. Vamos avançar no texto. Eu pretendo chegar até o verso 19, eu não sei se vai dar tempo. Se não der, a gente continua na próxima aula, mas vamos sem muita pressa. Voltemos ao verso 3 do capítulo 11, a questão das duas testemunhas, que é a igreja, que representa a igreja. Então vamos ver um pouquinho. Diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, nós devemos observar, esse verbo darei. É Deus que dá a autoridade às testemunhas, à igreja. É Deus que deu autoridade a João para profetizar. É Deus que dá autoridade à igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É Deus que permite a besta vencer a igreja. Então, toda autoridade passa primeiro pela permissão de Deus. Nós vemos aqui: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por um tempo. Nós entendemos que esses dias aqui, 1270 dias, é um tempo simbólico. É o tempo que a igreja pregará o evangelho em todas as nações antes da volta de Cristo. 3 anos e meio. É simbólico, é a mesma coisa. É o tempo que a igreja pregará o evangelho entre as nações. Duas testemunhas. Certamente nós devemos lembrar que o povo judeu, nos tribunais deles, para que algo fosse comprovado, tinha que ter pelo menos 2 testemunhas, para que fosse comprovada a causa ou a denúncia. Aqui nós lembramos também quando Jesus, em Lucas 10, verso 1, ele enviou os seus discípulos de 2 em 2, as suas testemunhas, pregando ali nas cidades, nas aldeias, inicialmente, e depois por todo o mundo. Ainda hoje eu gosto de seguir isso. Não é tão bom quando a gente sai para visitar, quando a gente sai para evangelizar com alguém. Então Jesus usou essa estratégia. Aqui as 2 testemunhas representam a igreja.
Qual é a função da igreja? Testemunhar e profetizar. Testemunhar, a palavra martíria, ela significa testemunho. Testemunhas significa proclamadores e mártires. É a mesma coisa. Todos nós somos proclamadores do Evangelho. Toda igreja deve proclamar. De certa forma, também nós somos mártires. Sofremos por causa do Evangelho. Alguns morrerão por causa do Evangelho. Essa era a tarefa ali das duas testemunhas da igreja. É importante observar que eles estavam vestidos de pano de saco. Vestidos de pano de saco. Aponta para o luto. No Antigo Testamento, humilhação. 1 Reis 19, verso de 1 a 4. Então, a igreja estava vestida de pano de saco. Enquanto ela profetiza entre as nações, enquanto ela prega o Evangelho, ela está ali simbolicamente vestida de panos de saco, ou seja, humilde, arrependida dos seus pecados. A mensagem é de juízo, a mensagem é chamando as nações ao arrependimento. Então, a igreja está profetizando, testemunhando, mas ela está vestida de pano de saco. Ela lamenta. É aquela mesma questão dos versos anteriores, ou melhor, do capítulo anterior, do 10, quando João tem a visão e o evangelho é doce e amargo. Da mesma forma que a igreja, ela avança, ela profetiza, mas ela também se humilha. Ela está vestida de pano de saco. É a nossa peregrinação, irmãos. Nós não somos deste mundo. Um dia no céu nós teremos as vestes brancas. Podemos até fazer uma comparação. Teremos vestes reais, por causa de Cristo, nosso Rei. Mas aqui nesse mundo as nossas vestes é de pano de saco. A igreja, mesmo na sua época vitoriosa, ela está vestida de pano de saco. Pastor Hernandes, quero fazer uma citação do comentário do pastor Hernandes. Ele diz que no capítulo 11, veremos de forma viva a missão da igreja, no mundo, sua proteção, proclamação, perseguição, triunfo e então o surgimento triunfante e vitorioso do reino de Deus. Tudo isso é que nós estamos estudando. Nós vemos aqui que Deus protege a igreja, que essa igreja deve proclamar com vestes de saco, de arrependimento, chamando o mundo, arrependei-vos, como os profetas chamavam. Nós devemos fazer a mesma coisa. Sofreremos perseguição, mas será momentânea, teremos um triunfo glorioso e assim virá o fim, o reino de Deus e o juízo final. Esse pano de saco da igreja representa a chamada para o arrependimento. A igreja deve chamar o mundo ao arrependimento. Significa também a postura individual de cada um de nós. Se oferecer a Deus numa vida de arrependimento por causa dos nossos pecados e também por causa dos pecados do mundo. Significa que ao mesmo tempo que pregamos o Evangelho, nós devemos pregar humildemente, arrependidos dos nossos pecados, lamentar os nossos pecados e também lamentar os pecados do mundo que rejeita a mensagem de Deus. É importante ainda observar que esse número 2 testemunhas é simbólico, porque o próprio texto nos mostra isso no verso seguinte, quando diz: são estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Então, se fossem 2 pessoas, literalmente, como algumas interpretações teológicas acreditam, mas, como estou dizendo, no verso 4 mostra, se fosse literal, seriam 4, porque diz aqui 2 oliveiras e 2 candeeiros. Então é só um símbolo. Tanto
as 2 oliveiras e 2 candeeiros, quanto as 2 testemunhas significa a igreja, em toda a sua totalidade. Só completando essa questão do verso 3, algumas interpretações, é só para os irmãos terem conhecimento, ou quem já sabe relembrar, existem algumas pessoas que interpretam o texto literalmente, sem olhar o simbolismo de Apocalipse, que entendem essas 2 testemunhas como sendo Enoque e Elias, que um dia, por não terem morrido de forma natural, eles foram arrebatados ao céu. Então, quem pensa dessa forma, acredita que um dia Enoque e Elias voltará a essa terra para dar um testemunho final antes da volta de Cristo. Nós não entendemos assim, mas há quem pense dessa forma. Há outros que acreditam que foi na época de João, 2 profetas que surgiram e foram grandemente perseguidos, e que Deus os usou para pregar o evangelho, mas que eles foram mortos. Mas, como já expliquei, diante de todo o contexto apocalíptico de simbolismo, nós acreditamos que é a igreja, pelo próprio texto e levando em consideração o estilo apocalíptico de símbolos. No verso 4, como já li, fala mais sobre as características dessa igreja. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Vamos pensar um pouco nesse verso 4, que é a igreja, é a mesma coisa. Esse verso, como já disse, mostra que o número 2 é simbólico. Se fosse literal, seriam 4 pessoas. Também, as 7 igrejas da Ásia já foram identificadas como candeeiros. Lembram? No início nós vimos que a igreja em Apocalipse, dentre vários nomes que ela recebe, ela é chamada de candeeiro, a luz do mundo, aquela que tem a autoridade de pregar o evangelho. A igreja também é chamada de noiva de Cristo, reis e sacerdotes, santuário. Tudo isso é a igreja em Apocalipse, a noiva de Cristo. E aqui a igreja é chamada de 2 testemunhas, ou 2 oliveiras e 2 candeeiros. Aqui há uma referência, há um pano de fundo ao livro do profeta Zacarias, capítulo 4, que fala sobre os 2 ungidos, que são Zorobabel, o rei, e Josué, o sacerdote. Naquela época, é uma comparação, irmãos. Naquela época, esses 2 homens, Zorobabel, rei, Josué, sacerdote, isso está no livro de Zacarias, capítulo 4, eles receberam uma missão de Deus de reconstruir o templo e de fortalecer ali o povo de Deus depois do exílio. E eles se sentiam enfraquecidos. Era como se eles dissessem: Senhor, nós não vamos conseguir nem organizar o povo que veio do exílio, organizar a economia, organizar as cidades destruídas, organizar o templo. Senhor, é grande demais. Mas aí Deus diz para aqueles homens: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Eles tinham a penosa tarefa de reconstruir o templo e a nação após o dilúvio, após o exílio, diante da oposição do inimigo. Eles precisavam sustentar o trabalho divino no mundo, porém não tinham forças para isso. No entanto, o Espírito de Deus lhes daria a força. É uma comparação, irmãos. O João, guiado pelo Espírito de Deus, ele faz uma menção de Zacarias, como que lembrando ao povo de Deus, é a mesma coisa hoje. Do mesmo jeito que eles tiveram dificuldades em vencer os inimigos ali no pós-exílio,
de reconstruir a sociedade, de guardar o povo de Deus. O Espírito de Deus veio sobre eles e lhes deu força. Da mesma forma, a igreja é assim. Os inimigos, as perseguições, as lutas são grandes, mas é o mesmo Espírito que ajuda-nos. É o Espírito de Deus que vem sobre nós, que veio sobre João, que vem sobre a igreja, que veio sobre o profeta Zacarias, e eles tiveram força. Pela força não, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Então, a igreja não deve esperar em forças militares. Claro que Deus pode usar as forças militares, mas não é essa a nossa esperança. Nossa esperança é que Deus nos defenderá, que Deus estará conosco. É o Espírito de Deus que fortalece aqui a igreja mais uma vez. São chamadas de oliveiras e candeeiros. Essa visão é tirada lá do profeta Zacarias. Do mesmo modo, as duas testemunhas deveriam continuar construindo o templo, ou seja, acrescentando membros ao corpo de Cristo, nossa missão. Veja a comparação, irmãos. Esses dois homens, Zorobabel, rei, Josué, sacerdote, tinham que construir o templo. E eles conseguiram, pela força do Senhor. No entanto, era um templo aparentemente humilde. Os pequenos começos, ninguém despreze a importância do povo de Deus, a importância da igreja, mesmo que ela pareça simples. Não é assim, porque é algo espiritual. Da mesma forma, hoje, depois da ressurreição de Cristo até o final, nós, Igreja de Cristo, temos a função de construir, usando a comparação, de construir o povo de Deus, ou seja, de pregar o Evangelho. Cada pessoa que se converte é uma pedrinha no templo que é a igreja. Cada um de nós somos templo do Espírito Santo. A tarefa da igreja é, no poder do Espírito Santo, diante dos inimigos, nós não temos força, mas pelo Espírito de Deus, o mesmo da época do profeta Zacarias, ele vem sobre nós novamente, ele vem sobre a igreja, e assim nós devemos pregar o Evangelho, até que todas as pessoas, todos os escolhidos ouçam, e assim virá o fim. O fim não virá antes que o Evangelho seja pregado a todas as nações. E nós só conseguiremos na força do Espírito Santo. O templo em Zacarias parecia insignificante. A igreja parece insignificante neste mundo. Especialmente porque é um trabalho invisível, é no coração do pecador, é no arrependimento. Só o Evangelho alcança os corações. Ele é doce para aqueles que se arrependem, e ele é amargo e condenação para aqueles que rejeitam a mensagem da igreja. E é algo difícil de julgar, porque é algo espiritual. A igreja do Senhor está crescendo. A igreja do Senhor cresce, todos os dias pessoas se convertem entre as nações, mas a gente não vê direito. Só Deus sabe quem está se convertendo. Jesus voltará depois que o último mártir morrer, depois que o último escolhido se converter. Parece invisível o trabalho da igreja, não é assim? Às vezes a gente olha como é insignificante a igreja diante do mundo, diante da perseguição, diante da hostilidade, diante do ódio do mundo. A igreja parece que não tem força nenhuma, mas ela tem por causa do Evangelho, por causa da mensagem, por causa do cabeça que é Cristo. Até mesmo se a gente trouxer uma aplicação para cada congregação, para a nossa igreja presbiteriana, uma pequena igreja, algumas congregações, Pedra d'Água, Boqueirão, Cabaceiras, espiritualmente a gente não tem noção do que Deus faz através de nós, pelo poder do Espírito Santo. A gente só olha, né? Poxa, tão insignificante, tão pequeno, um prédio tão simples, cadeiras simples, a gente está olhando no lado humano.
Mas essa é uma forma errada de olhar. Nós devemos olhar o poder do Evangelho em nós. O que Deus tem feito, nós não temos noção. Pregar o Evangelho, até a última pessoa se converter. Essas testemunhas, né, as duas oliveiras e os dois candeeiros, eles se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. A igreja está em pé diante de Deus. Mostra a quem eles respondem. A igreja responde a Deus, prestará contas aos céus. E também a quem eles representam, que é o próprio Deus. A igreja representa Deus na terra. Eles estavam de pé diante do Senhor de toda a terra. E aqui, meus irmãos, do verso 5 até o 6, nós vemos um tempo da vitória da igreja. As duas testemunhas são vitoriosas, elas têm um poder sobrenatural. Diz assim: se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então, aqui mostra o poder da igreja, o poder sobrenatural. Aqueles que são contra o Evangelho, eles serão condenados, eles devem morrer nesse sentido. Quem rejeita o Evangelho sofrerá juízo de Deus. Quando diz sai fogo da sua boca, essa expressão foi usada para alguns profetas do Antigo Testamento, né? A palavra de Deus na boca deles era como fogo, era justiça para os ímpios, para aqueles que rejeitavam a palavra profética. Da mesma forma, esse é o poder da igreja. Quem rejeita o Evangelho sofrerá o fogo de Deus. E Deus protege os seus. Até mesmo a morte não é o fim para a igreja. Até mesmo os mártires são vitoriosos, ainda que morram, mas essa morte física não é o fim. Há um poder sobrenatural envolvendo as testemunhas. É algo semelhante ao cavaleiro branco. É um tempo de vitória da igreja, é um tempo de vitória na pregação do Evangelho. É vencer para vencer, como o cavalo branco aqui de Apocalipse que nós estudamos. Eu quero fazer outra citação aqui do pastor Hernandes Dias. Eu achei interessante e eu quero citar. Ele faz um resumo dos versos 3 a 14. Em primeiro lugar, o pastor Hernandes diz que a igreja, de acordo com esse texto, a igreja será indestrutível até cumprir cabalmente a sua missão. Veja que promessa tão maravilhosa. A igreja será indestrutível até cumprir cabalmente a sua missão. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Já tentaram muito, meus irmãos. Eu estava lendo ontem quantas vezes tentaram destruir a igreja. Em alguns países já até decretaram a falência da igreja, mas ela ressurgiu, houve um avivamento. A palavra do Senhor foi pregada na Inglaterra, por exemplo. Queriam banir a igreja reviveu, houve um avivamento. Vários países, várias pessoas já tentaram, decretaram, cantaram, criaram música, dizendo que a igreja não sobreviveria, mas ela sempre ressurge, porque a igreja não morrerá enquanto não cumprir o seu testemunho de pregar o Evangelho entre todas as nações. Se a gente quiser, e nós podemos fazer isso, nenhum de nós morrerá antes de cumprir a missão que Deus tem na nossa vida. Nenhum de nós podemos confiar nisso. Devemos nos dedicar ao Evangelho, ao reino de Deus, e o dia da nossa morte quem determina é Deus. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho, busque o reino de Deus em primeiro lugar,
e Deus é que determina o dia que nós nos encontraremos com Ele. Segundo, a igreja será perseguida e sofrerá a morte. As duas testemunhas vão morrer na praça, vão ficar em praça aberta, mas não é o fim. A igreja será perseguida até a morte e nós devemos estar prontos para isso. A perseguição aconteceu sempre e, pelo que tudo indica nesse texto, quanto mais se aproximar o dia da volta de Cristo, mais perseguição a igreja sofrerá, até mesmo a morte. Mas só depois que a igreja cumprir a sua missão. Terceiro, a vitória do mundo sobre a igreja será passageira e infundada. O mundo, nós lemos aqui, o mundo vai se alegrar quando a igreja parece que morreu. As nações vão festejar, vão dar presentes umas às outras, como quem diz, a igreja que sempre nos perturbou chegou ao fim. As duas testemunhas morrerão, estarão lá simbolicamente, numa praça de uma cidade, espiritualmente chamada de Sodoma, Egito e Jerusalém, mas não é nenhuma delas, é o mundo mau, se alegrará, porque a igreja parecerá ter morrido. Mas o Espírito de Deus virá e a ressuscitará, e a igreja não morreu. Mas o mundo se alegrará, como quem diz, finalmente a igreja sumiu da face da terra, e eles acham que estão livres, mas na verdade virá repentina destruição, e eles enfrentarão o juízo de Deus. Várias perseguições intentaram acabar com a igreja. Em algumas delas, a Revolução Francesa, milhares de cristãos foram mortos em 1789. E, enfim, nesse ponto, quantas pessoas, quantas perseguições, como eu já disse, quantas vezes tentaram destruir a igreja. Quarto lugar, a ressurreição gloriosa da igreja é a segunda vinda de Cristo. Quinto lugar, o terror indescritível dos ímpios. Condenação àqueles que rejeitam a mensagem das duas testemunhas. Fogo e morte, símbolos de condenação eterna. Vamos avançar um pouco mais. Vimos aí no capítulo 5 a autoridade e o poder da igreja, um tempo de vitória da igreja. No verso 6 continua falando sobre esse tempo de vitória da igreja. Diz assim o verso 6: elas, as duas testemunhas que representam a igreja, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, meus irmãos, é um símbolo, da autoridade da igreja. Ele usa aqui a figura dos profetas Elias e Moisés. Para nós entendermos essa passagem, muitas coisas é uma comparação na vida desses dois profetas. O profeta Elias profetizou, foi um grande profeta, Deus o usou para fazer milagres. Moisés também, as pragas ali do Egito, o fogo do Monte Sinai. Então, ele está mostrando aqui que a igreja, ela tem poder, ela tem autoridade, assim como esses profetas tinham, dada por Deus. A igreja deve profetizar na mesma força de Elias, no mesmo poder de Moisés, que não era deles, é de Deus. A igreja tem essa autoridade, e é uma autoridade de abrir e fechar o céu. Como é que é isso? A igreja abre e fecha o céu pela pregação do Evangelho.
Aqueles que ouvirem, o céu está aberto para eles, porque se arrependeram e creram. Aqueles que rejeitarem a mensagem do Evangelho, o céu está fechado para eles. É nesse sentido. A igreja tem autoridade. Não é dela mesma, mas é pela proclamação do Evangelho. De aqueles que receberem, se arrependerem, os céus estão abertos. Aqueles que se endurecerem, o céu está fechado. É representando a autoridade da igreja. No entanto, o poder da igreja é maior do que o de Moisés. É o corpo de Cristo todo. A autoridade de Cristo é maior do que a autoridade que Deus deu a Moisés, que Deus deu a Elias. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior aos profetas. Cristo é profeta, rei, sacerdote. Então, em Cristo, a igreja tem maior autoridade do que Moisés e Elias. Então, é uma comparação aqui no verso 6. A autoridade desses dois profetas representam e mostram a autoridade superior das duas testemunhas, que é a igreja. No verso 7, começa aí o tempo de perseguição da igreja. Um tempo difícil. O mundo, a besta se levanta, enviada por Satanás, e aqui ela recebe autoridade para perseguir a igreja e até matar. Veja que coisa forte. Eu comparo quando Deus deu permissão a Satanás para tentar Jó. Jó foi abalado nas finanças, Jó foi abalado a morte dos seus filhos, Jó sofreu na saúde. Aqui eu comparo a um tempo semelhante. A besta vai ter autoridade de perseguir a igreja, ferir a igreja, até matar. As duas testemunhas vão morrer e ficar na praça. Mas o poder da besta é limitado. Diz assim o verso 7: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles e realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Até o verso 10. Do versículo 7 ao 10 é a perseguição da igreja. Como já disse, bem perto da volta de Cristo, acontecerá uma perseguição maior ainda. Essas duas testemunhas morrem, quando ele cita aí, as cidades, o seu cadáver fica estirado na praça. Não é uma cidade apenas, mas representa todo mundo mau, todas as nações, todas as cidades, Roma, a Babilônia, todos que se levantaram contra a igreja, todos os anticristos, de certa forma, que são representadas nessas 3, quer dizer, num país, o Egito, na cidade de Sodoma e em Jerusalém. Na verdade, representa a maldade do mundo todo, que vai ficar feliz porque a igreja está morta na praça. Vão se alegrar, vão festejar. E Sodoma representa a perversão. Egito representa a escravidão e Jerusalém a perseguição. Ou seja, é o inimigo nas suas piores faces.
se alegrando, porque parece que a igreja morreu. As duas testemunhas morreram, ficaram na praça por 3 anos e meio, é um tempo simbólico. E eles não permitem nem que esses corpos sejam enterrados. Simbolicamente, é como se dissesse: o mundo despreza tanto a igreja que nem lamenta e nem enterra. É desse jeito, irmãos. O mundo, se pudesse, tirava a igreja dessa terra. E assim nós vemos aí, a besta aparece, mais para frente, João vai explicar melhor. A besta, a perseguição, ela quer imitar a Cristo, a besta, o dragão, tudo isso são anticristos, são representantes de Satanás, ou é o próprio Satanás. É uma falsa trindade. Existe a trindade verdadeira, Pai, Filho e Espírito Santo, e aqui é a trindade maligna, imitadora de Deus, que é dado certo poder para eles, mas até o mal Deus controla e Deus usa para o bem da igreja. A besta, depois que tiverem concluído o seu testemunho, as duas testemunhas, que é a igreja, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará, simbolizando a perseguição da igreja. Chegará até a matar. Vai parecer que a igreja está morta, mas ela não está. Não se sabe se vai ser uma morte literal, se muitas pessoas vão morrer nesse tempo aqui mesmo, mas não morre todos, ou se é um tempo de enfraquecimento da igreja. Não se sabe. Como o Apocalipse é simbólico, a gente não sabe direito. Se é um número grande de cristãos que vão ser mortos, martirizados, mas alguns ficarão enfraquecidos, ou se é um tempo de grande derrota para a igreja, onde o mal parecerá estar dominando todas as nações, onde não haverá influência quase nenhuma no mundo, onde a igreja parecerá que não é mais nem sal e nem luz do mundo. É como se a luz da igreja estivesse fraquinha, o sal está quase insípido, mas não é. Deus está no controle e a igreja não morreu nem nesse tempo. Certamente um símbolo. Muitos dos povos, tribos, línguas e nações se alegrarão, não é? Por 3 dias e meio, simbólico. Há uma ideia também que esses anos de perseguição, eles são mais ou menos o mesmo tempo dos anos de triunfo, né? 3 anos e meio, no total de 7 anos. Isso tudo é um símbolo. Mas a ideia que traz é como se essa segunda metade, esses 3 últimos anos e meio, eles fossem mais rápidos. E é o que a Bíblia nos ensina, né? Que nos últimos dias, por causa dos escolhidos, o Senhor abreviará o tempo. Então, certamente é uma referência a isso. O tempo de sofrimento vai ser abreviado. Deus dará forças à igreja para passar esse tempo. Verso 10, continuando, o 11. Mas, vejam, Deus vai agir novamente ressuscitando a igreja. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram
nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Bem, meus irmãos, estou querendo já caminhar para o fim. Esses versículos aqui mostram do 11 até o 14, mostra que o Espírito de Deus virá sobre as testemunhas ali mortas na praça, a igreja, né, mostrando que o Espírito é que levanta a igreja. Nos faz lembrar do texto de Ezequiel, quando o povo de Deus é comparado a um vale de ossos secos, estavam sequíssimos, mortos, mas o Espírito de Deus veio sobre eles e eles se juntaram e eles criaram carnes juntas, medulas, e se levantaram num grande exército. É algo semelhante que vai acontecer. O Espírito de vida, a força do Espírito Santo levantará a igreja. Neles penetrou, eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que viram sobreveio grande medo. E houve uma voz do céu que disse: subi para aqui. Meus irmãos, aqui nós acreditamos que é o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos também. Ouviremos a voz do Senhor, a última trombeta, e seremos transformados. Cristo virá numa nuvem. Ele fala aqui, né? Subiram ao céu numa nuvem. No início de Apocalipse fala Jesus também vindo sobre uma nuvem. Aqui repete. Os apóstolos falaram sobre isso. A ascensão de Jesus faz menção também que da mesma forma que ele subiu, um dia ele descerá. Então, meus irmãos, nós acreditamos que o arrebatamento ele será visível. A volta de Cristo será visível a todas as nações. E os ímpios lamentarão, verão a igreja sendo levada aos céus, verão Cristo retornar. E diz aqui que naquela hora os seus inimigos contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, muitos morreram, outros ficaram aterrorizados, mas deram glórias a Deus. Não significa que eles se converteram nessa hora. Significa que eles vão reconhecer o poder de Deus, vão dar glória a Deus. Não significa que vão se converter, mas reconhecerão a verdade, reconhecerão o poder de Deus. Então, meus irmãos, nós cremos no arrebatamento, nós cremos na ressurreição, nós ressuscitaremos no último dia. Como disse no começo, né? Um dia só nos átrios eternos do Senhor vale mais do que 1000. Nesse dia, tudo será glorioso para a igreja. E nesse dia, os ímpios lamentarão. Finalizando, vamos ver a 7ª trombeta. Os versos 15 a 19, eles mostram duas coisas. Primeiramente, o reino de Deus chegou. A 7ª trombeta tocou. O fim chegou. O reino de Deus agora está pleno. Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele sempre foi. E aqui Ele tem todo o domínio. Todos os inimigos estão debaixo dos seus pés. A morte foi vencida. Potestades, poderes, Satanás está dominado definitivamente. Então aqui é um louvor, é uma glória, é um momento de júbilo no céu. A alegria dos santos. Cristo, o reino de Deus em toda a sua plenitude. O céu chegou, não mais sofrimento. Os ímpios serão julgados. O 7º anjo tocou a trombeta. O final chegou. Houve no céu grandes vozes de júbilo, de alegria, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Por toda a eternidade não haverá mais morte, nem mal, nem ímpios
viveremos para sempre com o Senhor, em verdade, em justiça, desfrutando desse reino. Vale a pena perseverar, vale a pena andar neste mundo com vestes de pano de saco, vale a pena andar humildemente, vale a pena resistir às perseguições do inimigo, às tentações. Um dia, o reino de Deus será pleno. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostrar-se-ão sobre o seu rosto e adorarão a Deus. Quer dizer, a igreja, os anciãos, os seres viventes, os justificados, o povo de Deus, os anjos, todos adorarão em perfeita adoração. A nossa adoração aqui nesse mundo é imperfeita. As nossas igrejas são imperfeitas. A gente adora, mas é pela misericórdia, com a ajuda do Espírito Santo. Lá será a perfeita adoração. Deus prometeu que um dia nós teremos um lugar onde nós adoraremos perfeitamente. Chegou esse dia, aqui no texto. Todos se prostraram sobre os seus rostos e adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Como eu já disse, Deus sempre reinou, Cristo sempre reinou. Aqui é uma plenitude, é aquela doutrina do já, mas ainda não, que nos ajuda a entender algumas partes da teologia. Por exemplo, Satanás já foi vencido? Já. De certa forma, ainda não. Só nesse grande dia ele será totalmente destruído. O juízo final está aqui. Ele será condenado. O reino de Deus já veio? Sim, de certa forma, ainda não. Na sua plenitude, só neste dia aqui. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que és, assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Aqui, meus irmãos, nos faz lembrar, não é? Às vezes a gente, eu pelo menos, não quero generalizar, às vezes a gente olha para esse mundo, como Asaf olhou também no Salmo 73, a gente olha assim e diz: meu Deus, é como se a gente perguntasse: cadê Deus que não freia o mal? Por que o mal reina e parece que Deus não está fazendo nada? Não é verdade. Deus está assim, da forma dele, espiritualmente ele está trabalhando e ele domina todas as nações. Não do nosso jeito nem no nosso tempo, mas haverá um dia em que todo mal será destruído, todo ímpio será julgado. O sangue dos mártires será recompensado e julgado nesse dia. Verso 18: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, chegou o dia da ira, chegou o dia do juízo, onde os ímpios provarão não da misericórdia, não da vida eterna, mas da ira de Deus. O tempo determinado para serem julgados os mortos vão ser julgados nesse dia, no juízo final, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Chegará esse dia, o dia do juízo, aonde serão julgados os mortos, aonde haverá galardão para a igreja. Já pensou que bênção? Além da salvação, nós teremos galardão. Cada um conforme o esforço, conforme a fidelidade. A salvação não há mérito. Todos estaremos lá só pelo sangue de Cristo, só pela misericórdia estaremos lá. Agora, o galardão é individual. Cada um, mediante o seu esforço, mediante o esforço para pregar o Evangelho, mediante a fidelidade no sofrimento, tanto pequenos quanto grandes, todos receberão o galardão,
Além da salvação, Deus tem presentes, tem algo para nos dar, tem uma herança preservada, como diz Pedro, nos céus, guardada, que ninguém toma de nós, guardada pelo próprio Deus. Nesse dia nós receberemos galardão aos seus servos, os profetas e a todos os santos que temem o seu nome, tanto pequenos quanto grandes. E haverá destruição para aqueles que destroem a terra. E o último versículo desse capítulo e dessa aula: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Veja que parte maravilhosa, né? O santuário do céu é aberto para o povo de Deus. Não é um templo no céu, não haverá mais templos no céu, mas é o próprio Deus, será a nossa luz. Não haverá mais sol, nós andaremos sobre a luz do Senhor. Não haverá mais templo, mas é o tabernáculo de Deus com os homens. O santuário de Deus é aberto para os salvos, para os justos. O próprio Deus abre o céu para o seu povo. E será vista a arca da aliança, não é no Antigo Testamento, é uma menção aqui do Antigo Testamento, simbólica. A arca era a parte mais santa, onde a presença de Deus se manifestava ali para o povo de Deus, no tabernáculo e no templo. Então significa a presença de Deus manifesta a cada um de nós. Nós viveremos para sempre na presença de Deus, não mais da arca, mas do próprio Deus habitará conosco. O Deus tabernaculará conosco, nós moraremos no seu reino eternamente. E houve relâmpagos, vozes, trovões, não é, que simbolizam o poder de Deus, a glória de Deus, o júbilo. O fim chegou, o fim chegou. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos finalizar com a oração e com um cântico. Senhor, enche o nosso coração com a Tua palavra, com o poder do Teu Espírito Santo, com essa certeza de que somos vencedores, por mais que passemos lutas e perseguições. O Senhor um dia abrirá um santuário celestial para nós. Nós estaremos para sempre com o Senhor, adoraremos de forma perfeita, onde toda luta aqui da terra será pequena diante daquilo que receberemos no céu. Muito obrigado. Aplica a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Recebam a bênção apostólica. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, apenas quero encerrar convidando os irmãos para o culto de forma online, transmitida pelo canal do YouTube, às 18 horas. Todos estão convidados a participar. Busquemos estar em oração toda semana. Gostaria de incentivar isso, né? Serão dias de feriados aí antecipados, então usemos bem esses dias.
Quem sabe você usará para fazer cultos familiares na sua própria casa. Eu aconselho isso. Eu fiz isso agora nas minhas férias. Eu, como estava em casa todos os dias e todas as horas juntos, então quase todos os dias das minhas férias eu reunia minha família, fazia culto, orava com eles e foi muito bom. Da mesma forma, eu quero incentivar nessa semana de feriado aí de uma forma diferente, né? Então aproveite para buscar a Deus com sua família. Os pais reúnam os filhos, leiam um texto. Eu pretendo durante essa semana todo dia lançar nos meios de comunicações de mídia da igreja uma pequena meditação para que os irmãos façam em casa com sua família, para que busquem a Deus em oração, para que orem. Se quiserem até mesmo jejuar, poderão jejuar. Então, Deus nos abençoe. Boa semana a todos. Até logo mais, às 18 horas, se Deus assim permitir.